I'm sorry, I can't assist with that request. Ela carregava o peso não só da sua vida, mas de um mundo que a apontava como invisível. Então, algo chamou sua atenção. Lá adiante, entre a escada rolante e o ponto de ônibus, uma criança estava parada, desolada. Rafael, um menino de olhos grandes e cheios de medo, tremia. Ele tinha fugido de casa, deixando para trás um lar repleto de conforto e opulência. Mas a liberdade que buscava não parecia a resposta que esperava. Lúcia se aproximou cautelosamente, tomando cuidado com a expressão desconfiada de quem não sabe se é capaz de confiar. Rafael olhou para ela, os olhos um mar de incertezas. Ela viu nele a mesma tristeza que carregava e uma faísca de empatia acendeu em seu coração. Ele balançou a cabeça e um nó se formou na garganta de Lúcia. A necessidade de proteger aquela vida frágil a fez esquecer por um momento suas próprias dores. Enquanto caminhavam juntos, uma sombra parecia acompanhar Rafael. Ele parava de vez em quando, a expressão distorcida, como se visse algo aterrador. — Que você tá vendo? Lúcia perguntou, intrigada. — São sombras. Eles mostram o futuro, respondeu ele, a voz trêmula. Era apenas uma criança, mas a profundidade de seu olhar deixava Lúcia inquieta. As passagens eram repletas de murmúrios, sussurros de pessoas que julgavam a situação. Olha a mendiga. Por que ele está com ela? Coitado do menino. E foi nesse momento que um homem de terno escuro surgiu. Eduardo, um empresário influente, que sempre parecia ter tudo nas mãos, mas também uma vida em ruínas. A primeira impressão que teve de Lúcia foi feita de repulsa, mas a força inocente da ligação entre a mulher e a criança o fisgou. O que está acontecendo aqui? Sua voz tinha um tom dominador, mas havia um resquício de fragilidade por trás de sua postura firme. Lúcia não queria se debater, mas a necessidade de proteger Rafael a fez erguer a cabeça. Enquanto isso, o garoto estava paralisado, olhos arregalados, como se visse coisas que os adultos não podiam compreender. As sombras dançavam ao redor dele, trazendo à mente imagens de perigo, e a cidade ao redor parecia mudar de forma, tornando-se um labirinto de incertezas. Uma sensação de urgência preenchia o ar. Eduardo parecia interessado em Rafael, de uma maneira que Lúcia não conseguia entender. Ele estava ali para ajudar, ou havia algo mais óbvio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o clima pesado da cidade envolvia Lúcia, um silêncio brusco tomou conta do ar. A tensão era palpável. Rafael, com os olhos fixos na figura do empresário, parecia perceber algo que os adultos não viam. Eduardo, até então uma imagem imponente no meio da multidão, começava a parecer um fantasma, preso entre a opressão do momento e sua própria vulnerabilidade. Lúcia franziu a testa, um arrepio percorreu sua espinha. O menino estava falando de algo que a mulher não compreendia. O olhar perdido de Rafael estava tão distante como se viajasse para outra dimensão. E o rosto de Eduardo se contraiu em uma expressão de agitação, como se tudo o que ele construiu estivesse em jogo. Cala! Não sabe do que está falando. Eduardo disparou, e a força em suas palavras fez o coração de Lúcia acelerar. As pessoas ao redor, que observavam a cena, se aquietaram, absorvendo cada palavra, cada expressão. O murmúrio coletivo aumentou, e o clima rapidamente se tornava mais denso, carregado de julgamento e curiosidade. Menino, isso não é seu lugar, gritou uma mulher da multidão, seu tom repleto de desprezo. Rafael começou a tremer, não de frio, mas de pura ansiedade. Eles vão voltar, murmurou, e a fraqueza em sua voz fez Lúcia sentir uma dor profunda. A cidade, o caos. Tudo se desvanecendo ao lado daquela criança.
Eduardo parecia perder a compostura, seu sorriso arrogante dando lugar ao semblante nervoso. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Do nada, uma mulher apareceu na esquina da calçada. O rosto familiar ergueu-se na multidão. Era a mãe de Rafael. A expressão descomposta de desespero em seu rosto parecia ter saído de um pesadelo. "Meu Deus, Rafael!" gritou, rompendo a barreira do silêncio. Sua voz atravessou a cena como um grito de alerta, e todos viraram seus olhares para ela. Lúcia não conseguia entender. Como a mãe estava ali? Como ela soube onde o filho estava? O peso de tantos segredos pairando na atmosfera a fez sentir que a respiração estava faltando. Com um movimento abrupto, Eduardo deu um passo à frente, seus olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui?" Ele parecia mais pálido do que nunca, suas palavras entrecortadas. "Você a enganou, não é?" A mulher disparou, com um olhar cheio de dor e raiva. "Você a enganou, e agora ela está morta por sua causa." O clamor de desespero fez as pernas de Lúcia tremerem. As sombras que Rafael havia visto antes, agora pareciam se alinhar em torno de Eduardo, como uma tempestade se formando após a revelação. Eu não fiz nada", Eduardo respondeu, sua frieza desaparecendo. A fragilidade de sua voz era um eco distante da imagem de poder que havia construído. Lúcia, percebendo a conexão, sentiu um nó se formar em seu estômago. Rafael sabia mais do que deixara transparecer. As sombras que ele mencionou não eram apenas fantasmas de medo, eram ecos de uma verdade obscura. Ele viu tudo. Rafael murmurou mais uma vez, a voz hesitante mais firme. O olhar esperançoso de Lúcia se transformou em um misto de terror e determinação. O que estaria oculto nas entrelinhas daquela história? Eduardo era realmente um vilão ou apenas um homem quebrado? A percepção de que suas vidas estavam entrelaçadas em uma rede de enganos a atingiu. E em um instante, as perguntas começaram a girar. Até onde Eduardo iria para manter seus segredos? O que Rafael realmente sabia? O que mais estava em jogo? O silêncio que se seguiu era pesado, e Lúcia sabia que nada ficaria como antes. O futuro deles estava prestes a se desdobrar de uma forma que nenhum deles poderia prever. Lúcia sabia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que mudaria tudo. O olhar de Rafael estava perdido, e a tensão no ar crescia. Eduardo, em pé à sua frente, parecia uma besta encurralada. "Você precisa cuidar dele. Ele sabe." A voz do menino encontrou um eco no coração de Lúcia. O pulsar da... A mãe de Rafael, desolada, aterrissou no meio da multidão como um raio. "Meu Deus, Rafael!" O desespero dela reverberou como um grito em uma caverna. As palavras dela não eram somente um eco de preocupação. Eram um aviso. Lúcia sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, uma explosão de risadas cortou o ar pesado. Uma figura conhecida se aproximou da cena. Era João, o melhor amigo de Eduardo, um homem tão rico quanto indulgente, que sempre trazia consigo um ar de desprezo. "Olha só o show! Parece que o garotinho não é tão perdido assim, não é mesmo?" Seu tom sarcástico subiu a temperatura da situação. Os olhares se viraram para ele. Aquelas risadas ecoando na cidade aceleraram o pulso de Lúcia. Rafael se encolheu, olhando para Lúcia, como se buscasse proteção. "Ele sabe coisas que nós não sabemos", a criança sussurrou, mas agora sua voz estava quase afogada pelo riso escandaloso de João. Eduardo, com um semblante que misturava raiva e medo, encarou João. "Cala a boca!" gritou. O brilho do poder que antes cercava Eduardo começou a desmoronar. Ele parecia um homem que encontrava seus segredos à beira do colapso. O silêncio que se seguiu era gélido. Então, sem aviso, o rosto de Rafael, tão jovem e tão temeroso, se iluminou por uma fração de segundo. Ele levantou a cabeça. "A sombra tá vindo!" exclamou. Seus olhos arregalados, igual de um animal que sente o perigo. O que quer que ele estivesse vendo, estava prestes a se manifestar ali, bem na frente de todos. Lúcia olhou ao redor, o murmurinho da multidão crescendo.
O ar parecia pesado com o que poderia acontecer em seguida. E então, como numa cena de filme, tudo mudou. Um grito ressoou por trás da multidão. Um grupo de homens com uniformes escuros se aproximou. Suas intenções tão obscuras quanto suas expressões. A multidão se afastou. O temor tomado conta do local como uma onda. Eduardo, você nos prometeu que isso não aconteceria. Um dos novos arrivados gritou, olhando diretamente para o empresário. O rosto de Eduardo agora estava pálido, as feições embaçadas, como se sua vida estivesse se desfazendo em um instante. Rafael começou a tremer. Eles vieram, murmurou, as palavras escapando como um sussurro. São as sombras do passado. Lúcia não sabia o que fazer. A angústia dela crescia a cada instante enquanto os homens se aproximavam. Um deles, o mais robusto, encarou Eduardo e disse: Você me enganou por muito tempo, mas agora a verdade vem ao seu encontro. E com essas palavras, uma verdade devastadora parecia estar prestes a ser revelada. Todos poderiam sentir a virada. O passado, com suas sombras e dores, estava impondo sua realidade. Lúcia, tremendo, precisava encontrar uma saída. Era como se cada pessoa ao redor estivesse contendo a respiração, esperando pelo que viria a seguir. A tensão era como uma corda prestes a arrebentar. No meio do caos, Eduardo lançou um olhar desesperado para Lúcia. Algo nas profundezas de seus olhos gritou por ajuda, mas isso mudava tudo. O que mais ele escondia? O que Rafael realmente sabia? O mundo ao redor se contraiu, e Lúcia sabia que tudo estava prestes a explodir. O que aconteceria agora? Os segredos de Eduardo e as verdades obscuras do garoto estavam à beira de serem desenterrados. E assim, a escuridão que começava a se aproximar parecia prometer mais que um embate. Prometia uma revelação que mudaria tudo. O silêncio que envolvia a cena era ensurdecedor. As palavras de Rafael ressoaram como se fossem um aviso, uma profecia aterradora. Lúcia, observando Eduardo, percebeu um homem em colapso. A expressão dele, antes cheia de poder, agora se desvanecia em um misto de pânico e desespero. Os homens de uniformes escuros avançavam, como se estivessem prontos para prender não apenas um ser humano, mas uma verdade que precisava ser revelada. Mas que diabos! Eduardo sussurrou, quase para si mesmo. Ele parecia angustiado, o suor escorrendo pela testa. Os olhos dele buscavam a saída, mas Lúcia sabia que não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. Rafael continuava a tremer. Eles vieram buscar você, gritou, o medo tingindo sua voz. A multidão, que até então estava tensa, começou a murmurar. Lúcia sentia a pressão no peito. O garoto estava claramente em choque, mas ele mantinha uma clareza que surpreendia a todos. A intensidade do momento fez o tempo parecer parado. Então, sem aviso, um dos homens de uniforme colocou a mão na jaqueta de Eduardo. Você vai dar conta de tudo isso, Eduardo. Você não tem como esconder. As palavras foram como uma flecha. Em um instante, o que você fez, Eduardo? A voz dela ecoou na multidão. Eduardo girou, como se a presença dela fosse um golpe físico. Marina, o que você está fazendo aqui? A inquietação dele era palpável, e naquela fração de segundo, algo dentro da mulher explodiu. Tá na hora de você conhecer a verdade. Eu fiz um acordo, e você sabia. Não ouse me culpar mais uma vez. A voz dela saiu com tanta força que fez a multidão recuar um passo. Lúcia sentiu um frio na espinha. A conexão que havia entre eles, o que poderia ser um amor, agora se tornava uma traição. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de um jeito aterrador. Eduardo não era o único com segredos. O que mais havia naquela trama? Rafael, olhos arregalados, murmurou. As sombras, elas virão pela verdade. Lúcia percebeu que a criança não estava apenas falando de um futuro incerto, mas de um passado sombrio que agora ameaçava todos ali. A multidão estava empolvorosa. São todos cúmplices, gritava alguém. Outro murmúrio surgia. Não é só a mendiga e o menino. Tem mais nesse jogo. Olhares trocados. Dúvidas e medos se espalhavam como fogo em palha seca. Eduardo, agora entre os jovens homens de uniformes,
Olhava para a esposa com um desespero que desnudava algo mais profundo. Eu amei você, Marina. Como você pode fazer isso? A voz dele, quase um sussurro, atingiu um ponto baixo de desesperança. A semente da traição foi plantada, e com ela a certeza de que ninguém estava a salvo. O que mais poderia vir à tona naquele labirinto de enganos e de interesses? O passado de Eduardo e Marina se revelava como um mar de sombras. Tudo o que parecia claro agora estava envolto em dúvidas. E exatamente nesse momento, as sirenes de um carro de polícia começaram a tocar ao longe. O som foi como um sinal de alarme. As sombras estavam se aproximando e a verdade estava prestes a ser exposta. O que Lúcia, Eduardo e Rafael realmente sabiam um sobre o outro. O que o futuro reservava naquela cidade caótica. O olhar de Lúcia encontrou o de Rafael. Ele parecia mais certo do que nunca, enquanto as palavras saíam de sua boca. As sombras não estão só ao nosso redor, elas estão dentro de nós. E assim, o caos cresceu em torno do grupo, prometendo uma revelação tão impactante que mudaria tudo novamente. O silêncio que envolvia a cena era ensurdecedor. As palavras de Rafael ressoaram como... Lúcia, observando Eduardo, percebeu um homem em colapso. A expressão dele, antes cheia de poder, agora se desvanecia em um misto de pânico e desespero. Os homens de uniformes escuros avançavam, como se estivessem prontos para prender não apenas um ser humano, mas uma verdade que precisava ser revelada. Mas que diabos? Eduardo sussurrou, quase para si mesmo. Ele parecia angustiado, o suor escorrendo pela testa. Os olhos dele buscavam uma saída, mas Lúcia sabia que não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. Rafael continuava a tremer. Eles vieram buscar você, gritou, o medo tingindo sua voz. A multidão, que até então estava tensa, começou a murmurar. Lúcia sentia a pressão no peito. O garoto estava claramente em choque, mas ele mantinha uma clareza que surpreendia a todos. A intensidade do momento fez o tempo parecer parado. Então, sem aviso, um dos homens de uniforme colocou a mão na jaqueta de Eduardo. Você vai dar conta de tudo isso, Eduardo. Você não tem como esconder. As palavras foram como uma flecha, e em um instante, o empresário parecia ter seu mundo desmoronado. O rosto dele se tornava mais pálido a cada segundo. Mas a reviravolta veio ainda mais rápida. A mulher que havia surgido anteriormente e que se dizia mãe de Rafael levantou a mão, interrompendo tudo com um grito estridente. Parem! Não deixem ele levá-lo! Todos viraram a cabeça para ela, a confusão se espalhando na multidão. Eduardo, que estava prestes a ser esmagado pela pressão, congelou. Os homens de uniforme hesitaram, as expressões deles revelando uma mistura de perplexidade e agrado. Você sabe o que ele é? Ela disparou, apontando para Rafael. Sabe, Eduardo, você sabia e não fez nada. O tempo parecia ter parado. A revelação da mulher cortou o ar como um golpe. Lúcia tinha a sensação de que tudo o que pensava conhecer estava se desintegrando. Rafael, mesmo com um medo profundo em seus olhos, começou a chorar. Mãe! Ele gritou, o chamado ecoando como um desespero. Eduardo, ainda em choque, voltou a olhar para a mulher. Eu não sabia, eu juro. Ele parecia cada vez mais perdido. Mas a mãe de Rafael não parecia estar disposta a dar qualquer trégua. Você sabia que ele poderia ser salvo. Você se virou para a riqueza e ignorou a verdade. Suas palavras cortavam como uma lâmina. A multidão estava empolvorosa. Aqueles que não acreditavam antes agora trocavam olhares de horror e incredulidade. O homem robusto do uniforme, ainda em pé à frente de Eduardo, parecia analisar a cena com um olhar crítico. E então disse: Então é isso, Eduardo. Você está em uma armadilha e o seu passado está voltando para você. A cada palavra, a pressão aumentava. A cidade respirava aquela tensão. Cala a boca. O que você sabe? Eduardo gritou, mas na mesma fração de segundo,
a porta da realidade começou a se abrir de par em par. O que estava escondido sob o tapete agora se revelava. Rafael, ofegante, começou a pronunciar coisas que ninguém esperava. As sombras estão aqui por conta do que você fez, Eduardo. Você se esqueceu do que você prometeu. Você jurou proteger pessoas como eu. Lúcia sentiu um frio na espinha. Rafael sabia mais do que qualquer um ali. E foi quando seu coração parou. A cena se desenrolava em câmera lenta. Os homens de uniforme começaram a se mover, e com isso Eduardo, na sua luta pela sobrevivência, parecia perder o último fio de controle. Rafael não. Lúcia sussurrou, enquanto o garoto balançava a cabeça, como se estivesse em uma batalha interna, mas tudo se tornou um eco em sua mente. Quando a mãe de Rafael olhou novamente para Eduardo, seus olhos eram de fogo, e com essas palavras, todos presentes sentiram uma reverberação no ar. Você não é quem diz ser. Uma revelação estava prestes a estourar, e aquela verdade poderia destruir o mundo de todos ali. As sombras dançavam ao redor, um prelúdio do que estava por vir. A tensão respirava como um monstro faminto, e Lúcia sabia que tudo estava prestes a mudar. O que seriam essas verdades? O que mais Eduardo escondia? O olhar de Lúcia encontrou o de Rafael, agora iluminado por uma fúria misturada a um brilho de esperança. Ele tinha algo a fazer, e ela também. O futuro parecia um labirinto. Cada esquina carregando um mistério e um eco de verdades obscuras que poderiam alterar não apenas suas vidas, mas a realidade que conheciam. E assim, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. O silêncio que envolvia a cena era ensurdecedor. As palavras de Rafael ressoaram como um aviso, uma profecia aterradora. Lúcia, observando Eduardo, percebeu um homem em colapso. A expressão dele, antes cheia de poder, agora se desvanecia em um misto de pânico e desespero. Os homens de uniformes escuros avançavam, como se estivessem prontos para prender não apenas um ser humano, mas uma verdade que precisava ser revelada. Mas que diabos? Eduardo sussurrou. Ele parecia angustiado, o suor escorrendo pela testa. Os olhos dele buscavam a saída, mas Lúcia sabia que não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. Rafael continuava a tremer. Eles vieram buscar você, gritou, o medo tingindo sua voz. A multidão, que até então estava tensa, começou a murmurar. Lúcia sentia a pressão no peito. O garoto estava claramente em choque, mas ele mantinha uma clareza que surpreendia a todos. A intensidade do momento fez o tempo parecer parado. Então, sem aviso, um dos homens de uniforme colocou a mão na jaqueta de Eduardo. Você vai dar conta de tudo isso, Eduardo. Você não tem como esconder. As palavras foram como uma flecha, e em um instante o empresário parecia ter seu mundo desmoronado. O rosto dele se tornava mais pálido a cada segundo. Foi quando, naquele instante de expectativa palpável, a mãe de Rafael deu um passo à frente e a cena mudou. Você não pode levar meu filho. Ele não é o que você pensa. A voz dela soou como um grito em meio ao caos. Todos na multidão se voltaram para ela, confusos. O homem de uniforme hesitou, a tensão se transformando em incerteza. Ele está em perigo, senhora. Você não entende? Um deles respondeu, mas a firmeza da mulher fez com que muitos duvidassem do que estavam ouvindo. Rafael então encontrou coragem em meio ao medo e gritou: Mãe, você precisa me contar a verdade. O que se seguiu foi um momento de revelação que deixou a multidão em estado de choque. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, exclamou: Rafael, você é especial. Você é um dos escolhidos. Eles não sabem o que fazer com você. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio, esperando mais, tentando entender. Eduardo parecia apenas mais confuso.
Escolhidos? O que você está dizendo? Ele estava à beira de um colapso, as sombras de seu passado parecendo se aglomerar ao seu redor, como se estivessem prestes a engoli-lo. Lúcia olhou para Rafael, e ele continuou. Eu vi o que vocês fizeram. O que você fez, Eduardo? Ele apontou. Os olhos aterrorizados, mas firmes. Você não pode esconder isso. Nia, o destino está em jogo. A multidão começou a murmurar novamente, as palavras de Rafael soando como se agitassem antigas feridas. Mas a mãe de Rafael tomou a frente novamente, sua voz se elevando. Quando seu pai morreu, Eduardo, você fez um pacto. Eu não sabia, mas eu sabia. Você ajudou a fazer o que eles pensavam que era certo, mas era tudo uma mentira. Com aquilo, as expressões mudaram. As pessoas começaram a sussurrar, algumas se afastando, outras olhando de volta com nojo. A pressão aumentava, e no meio disso tudo, um novo homem surgiu, já com certo poder no olhar. Ele era uma figura imponente e bem conhecida. O nome dele ecoou entre os murmúrios, Dr. Sá. Ele estava ali, e com ele parecia que uma onda de estranheza se espalhava. Dr. Sá ergueu a mão, ordenando silêncio. Eduardo, no fundo, você sabe, já fazem anos que buscamos você. Suas palavras eram como um sussurro que ecoava em todos os cantos, fazendo com que Lúcia seguisse a sensação de inquietação, uma verdade encoberta começando a surgir diante dela. Buscamos o que você esconde, continuou o médico, agora em direção a Rafael. E você é mais importante do que imagina. A chave para o futuro. As palavras dele balançaram toda a estrutura do que Lúcia pensava saber. Você é um elo entre mundos. E eles vão querer você. O olhar de Eduardo mudou. Ele estava em choque. Mas agora havia algo mais. Um medo profundo, uma compreensão aterradora. O que você está sugerindo? Ele perguntou com uma voz trêmula. E a verdade começou a se desdobrar, como um manto escuro cobrindo os segredos que todos guardavam. O que estava realmente em jogo? O que Eduardo havia feito para levar aqueles homens até ali? As sombras dançavam ao redor, e o futuro de todos ali parecia se transformar em um eco do desconhecido. A multidão estava paralisada, testemunhando um colapso de identidades, segredos e verdades. E Rafa, mesmo em meio ao pânico, brilhava como um farol de esperança e possibilidade. Por favor, mãe, me diga o que está acontecendo. Ele implorou, desespero e determinação em sua voz. As sombras não estavam apenas nos caminhos, elas estavam em seus corações. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. O medo e a esperança se entrelaçavam, enquanto um futuro incerto se aproximava, deixando todos à beira do abismo, prontos para o impacto devastador que estava por vir. O silêncio que envolvia a cena era ensurdecedor. As palavras de Rafael ressoaram como um aviso, uma profecia aterradora. Lúcia, observando Eduardo, percebeu um homem em colapso. A expressão dele, antes cheia de poder, agora C. Os homens de uniformes escuros avançavam, como se estivessem prontos para prender não apenas um ser humano, mas uma verdade que precisava ser revelada. Mas que diabos? Eduardo sussurrou quase para si mesmo. Ele parecia angustiado, o suor escorrendo pela testa. Os olhos dele buscavam a saída, mas Lúcia sabia que não havia como escapar do que estava prestes a acontecer. Rafael continuava a tremer. Eles vieram buscar você, gritou, o medo tingindo sua voz. Que até então estava tensa, começou a murmurar. Lúcia sentia pressão no peito. O garoto estava claramente em choque, mas ele mantinha uma clareza que surpreendia a todos. A intensidade do momento fez o tempo parecer parado. Então, sem aviso, um dos homens de uniforme colocou a mão na jaqueta de Eduardo. Você vai dar conta de tudo isso, Eduardo. Você não tem como esconder. As palavras foram como uma flecha, e em um instante o empresário parecia ter seu mundo desmoronado. O rosto dele se tornava mais pálido a cada segundo. Foi quando, naquele instante de expectativa palpável, a mãe de Rafael deu um passo à frente.
e a cena mudou. Você não pode levar meu filho. Ele não é o que você pensa. A voz dela soou como um grito em meio ao caos. Todos na multidão se voltaram para ela, confusos. O homem de uniforme hesitou, a tensão se transformando em incerteza. Ele está em perigo, senhora. Você não entende? Um deles respondeu, mas a firmeza da mulher fez com que muitos duvidassem do que estavam ouvindo. Rafael então encontrou coragem em meio ao medo e gritou: Mãe, você precisa me contar a verdade. O que se seguiu foi um momento de revelação que deixou a multidão em estado de choque. A mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, exclamou: Rafael, você é especial. Você é um dos escolhidos. Eles não sabem o que fazer com você. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio, esperando mais, tentando entender. Eduardo parecia apenas mais confuso. Escolhidos? O que você está dizendo? Ele estava à beira de um colapso, as sombras de seu passado parecendo se aglomerar ao seu redor, como se estivessem prestes a engoli-lo. Lúcia olhou para Rafael e ele continuou: Eu vi o que vocês fizeram. O que você fez, Eduardo? Ele apontou, os olhos aterrorizados, mas firmes. Você não pode esconder isso. O destino está em jogo. A multidão começou a murmurar novamente, as palavras de Rafael soando como se agitassem antigas feridas. Mas a mãe de Rafael tomou a frente novamente, sua voz se elevando. Quando seu pai morreu, Eduardo, você fez um pacto. Eu não sabia, mas eu soube. Você ajudou a fazer o que eles pensavam que era certo, mas era tudo uma mentira. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O que estava acontecendo? Eduardo estava realmente envolvido em algo tão profundo. A tensão crescia. E Rafael, ofegante, continuou: Marina, você precisa me ajudar. Você sabe a verdade. Nesse instante, um grito cortou o ar, vindo de um canto da multidão. É tudo mentira. Vocês estão olhando para o homem errado. Um homem emergiu, seu rosto marcado, os olhos cheios de raiva. Ele avançou apontando para Eduardo. Eduardo, você não é quem diz ser. Você é um traidor. A multidão estava aturdida. Lúcia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais poderia ser revelado? Eduardo, nesse momento, ficou paralisado. Traidor? O que você sabe? Sua voz estava tensa, o pânico crescendo. Eu sei de cada movimento seu. Você se achou esperto demais. Mas agora chegou a hora da verdade. O homem começou a desfiar um rosário de mentiras e segredos. Você vendeu nossa confiança, nossas promessas, em troca de forças que nem sequer controla. Cada palavra se sentiu como um golpe. A atenção da multidão virou seu foco para Eduardo, que parecia desmoronar. A expressão dele mudava, uma batalha interna entre a negação e a aceitação. A confusão de Lúcia cresceu, enquanto Rafael olhava com desespero. Você está mentindo. Isso não é verdade. Eduardo gritou, mas sua voz tremulava. Seu olhar estava perdido, e a pressão do momento aumentava, como se os segredos uns dos outros fossem todos se entrelaçando em um único ponto de ruptura. Rafael então olhou para a mãe. Mãe, é verdade. O que isso significa para nós? O desespero na voz dele era palpável. A mãe parecia hesitar. Sua expressão um misto de dor e resolução. Rafael, há algo que você precisa saber. O que ela ia dizer era uma bomba a ponto de explodir. O silêncio era gritantemente denso. E foi aí, no meio da tensão, que um som ensurdecedor ecoou pela rua. Uma explosão. Todos olharam para cima e o caos tomou conta. O prédio de tijolos atrás deles ruía, liberando uma nuvem de poeira e destroços que obscurecia a visão. O que acabara de acontecer? Um ato de violência? Uma forma de silenciar a verdade? Lúcia mal teve tempo de processar antes de se ver envolvida no caos. Corações batiam acelerados. A multidão começou a fugir, gritos de pânico ecoando ao redor. Rafael agarrou a mão de Lúcia, os olhos arregalados, mas também havia uma faísca de determinação. Nós precisamos sair daqui. A verdade não pode morrer assim.
mas ele não tinha ideia do que estava se aproximando. No meio do tumulto, Eduardo se virou para a multidão, revelando um rosto pálido e perdido. Eu não sou quem você pensa. Eu sou... E nesse momento, uma nova voz emergiu entre os gritos, cortando o ar. E é por isso que você precisa se esconder. O que Eduardo realmente escondia? O que mais estava em jogo agora? A verdade agora em ruínas. Poderia não ser o que todos pensavam. Enquanto a poeira se assentava, os mistérios apenas começavam a se desvendar, e Lúcia soube que as revelações dessa noite mudariam suas vidas para sempre. O barulho da explosão ainda ecoava no ar. Lúcia, Rafael e Eduardo estavam paralisados, cercados pela poeira que começava a se assentar. A multidão, antes agitada, começou a dispersar. Uns gritavam, outros corriam. O pânico era palpável. O chão tremia sob os pés de Lúcia e seu coração batia forte, como se quisesse escapar. Vamos, precisamos sair daqui. Rafael puxou a mão de Lúcia com força, mas ela estava sem saber para onde ir. A confusão ainda dominava sua mente. Eduardo parecia perdido, com os olhos fixos na mãe de Rafael. A mulher começou a chorar, seus sentimentos transbordando. Rafael, meu amor, você precisa acreditar em mim. A desespero na voz dela arrastou todos os olhares. O que está acontecendo? O que Eduardo tem a ver com tudo isso? Você precisa me contar a verdade. O que você e Eduardo sabem? A voz de Rafael era um clamor afligido. A tensão aumentou. O que mais estava oculto? Eduardo deu um passo à frente, tentando se impor. Isto não é verdade. Não é o que parece. Mas o seu tom já não soava convincente. O pânico transformava sua face. Ninguém vai te levar. Não você, Rafael. Mas o que ele realmente queria dizer? As sombras pareciam flutuar em torno dele, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada em meio à poeira. E então, tudo mudou. Uma nova figura surgiu no caos. Ele estava vestido de maneira rica, mas o brilho nos olhos estava longe de ser normal. Eduardo? A voz era cortante. O homem era Dr. Sá, o investigador de quem todos falavam. Estamos aqui para encerrar isso agora. Todos pararam para ouvir. O clima mudou instantaneamente. O próprio Eduardo ficou branco como papel. Você não pode estar aqui. Ele saiu do aturdido e se virou repentinamente. Isso não é nada. Apenas um mal-entendido. Sua reputação vale menos do que você imagina. E os acordos que você fez... As palavras do homem ecoaram pelos ouvidos de Lúcia. Algo havia mudado. Você carrega sombras, Eduardo. A multidão começou a murmurar. O ar estava carregado de conclusões precipitadas e sentimentos confinados. O passado estava vindo à tona, e a atmosfera pesava como um peso esmagador. Eu não fiz nada de errado, Eduardo gritou, mas sua voz não carregava mais a segurança. Certamente, não foi você quem escolheu representar aqueles que estão à espreita, certo? Dr. Sá prosseguiu. Vê só, escolhemos você para o experimento, e você fracassou. As palavras pareciam um golpe direto no estômago de Lúcia. Todos estavam estupefatos, inclusive Rafael, os olhos arregalados de confusão. Experimento? O que você está dizendo? Rafael é especial, um dos escolhidos. E você, Eduardo, era a chave para alcançá-lo. A revelação chocou a todos. O instinto de Lúcia era proteger o garoto. E, ao mesmo tempo, a realidade começava a desmoronar. Ele não é uma ferramenta. Lúcia se pôs entre eles. A defensiva transmitia segurança em seu vocabulário acelerado. Ele é uma criança destinada a ser mais que isso. Dr. Sá continuou. E quando você fez aquele pacto, estava garantindo não só o futuro dele, mas o seu também. Seus olhos pareciam saber mais do que estavam revelando. Não, você não sabe o que está dizendo. A voz de Eduardo tremia. Isso era um erro. Confusão e terror dançavam em seu rosto. Um erro que finalmente está sendo corrigido. Dr. Sá avançou, mas antes que pudesse continuar, Lúcia disparou em direção a Rafael, segurando suas mãos. Nós precisamos ir agora. Ele olhou para a mãe, que já estava debatendo com Eduardo. Mãe, o que está acontecendo? E a resposta dela ficou presa na garganta. Uma tensão nova tomou conta do ambiente. A verdade é tudo o que temos.
Mas quando a poeira baixou totalmente e as revelações começaram a se fixar, algo inesperado aconteceu. Um disparo abafado ecoou no ar, cortando toda a confusão. A multidão silenciou. Todos voltaram os olhares para o centro. O som se repetiu e a posição de Eduardo começou a mudar. Ele estava ferido. Um golpe que cortou fundo em sua pele e em sua alma. O olhar de todos estava concentrado nele. E tudo foi embora. As sombras não estavam mais apenas ao seu redor. Elas invadiram. Rafael estava chocado. Eduardo, não! Ele se aproximou e a cena se congelou. A verdade pairava no ar como uma nuvem precipitada. Lúcia se sentia flutuar entre a dor e a esperança, a expectativa e o medo. O que faria agora? É tarde demais, foi o último grito de Eduardo antes de tumular-se ao chão. O que estava por trás da cortina irrompeu como uma tempestade. E essa tempestade traria revelações ainda mais profundas. O que começou com um grito de esperança, agora se tornava um grito de desespero. Lúcia sabia que estava em meio a algo maior, e a luz que iluminava sua jornada parecia mais longe do que nunca. As sombras continuariam a se aproximar, e perguntas pairavam no ar como fantasmas. O que Eduardo realmente sabia? E Rafael, o que seria dele agora? O que estava em jogo era mais do que suas vidas. Era a verdade prestes a ser desvendada em 1000 pedaços. O barulho da explosão ainda ecoava no ar. Lúcia, Rafael e Eduardo estavam paralisados, cercados pela poeira que começava a se assentar. A multidão, antes agitada, começou a dispersar. Uns gritavam, outros corriam. O pânico era palpável. O chão tremia sob os pés de Lúcia, e seu coração batia forte, como se quisesse escapar. Vamos, precisamos sair daqui. Rafael puxou a mão de Lúcia com força, mas ela estava sem saber para onde ir. A confusão ainda dominava sua mente. Eduardo parecia perdido, com os olhos fixos na mãe de Rafael. A mulher começou a chorar, seus sentimentos transbordando. Rafael, meu amor, você precisa acreditar em mim. A desespero na voz dela arrastou todos os olhares. O que está acontecendo? O que Eduardo tem a ver com tudo isso? Você precisa me contar a verdade, o que você e Eduardo sabem. A voz de Rafael era um clamor afligido. A tensão aumentou. O que mais estava oculto? Eduardo deu um passo à frente, tentando se impor. Isto não é verdade, não é o que parece. Mas o seu tom já não soava convincente. O pânico transformava sua face. Ninguém vai te levar. Não você, Rafael. Mas o que ele realmente queria dizer? As sombras pareciam flutuar em torno dele, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada em meio à poeira. Então tudo mudou. Uma nova figura surgiu no caos. Ele estava vestido de maneira rica, mas o brilho nos olhos estava longe de ser normal. Eduardo. A voz era cortante. O homem era Dr. Sá, o investigador de quem todos falavam. Estamos aqui para encerrar isso agora. Todos pararam para ouvir. O clima mudou instantaneamente. O próprio Eduardo ficou branco como papel. Você não pode estar aqui. Ele saiu do aturdido e se virou repentinamente. Isso não é nada, apenas um mal-entendido. Sua reputação vale menos do que você imagina. E os acordos que você fez. As palavras do homem ecoaram pelos ouvidos de Lúcia. Algo havia mudado. Você carrega sombras, Eduardo. A multidão começou a murmurar. O ar estava carregado de conclusões precipitadas e sentimentos confinados. O passado estava vindo à tona, e a atmosfera pesava como um peso esmagador. Eu não fiz nada de errado, Eduardo gritou. Mas sua voz não carregava mais a segurança. Certamente. Não foi você quem escolheu representar aqueles que estão à espreita, certo? Dr. Sá prosseguiu. Vê só. Escolhemos você para um experimento. E você fracassou. As palavras pareciam um golpe direto no estômago de Lúcia. Todos estavam estupefatos, inclusive Rafael, os olhos arregalados de confusão. Experimento? O que você está dizendo? Rafael é especial, um dos escolhidos. E você, Eduardo, era a chave para alcançá-lo.
A revelação chocou a todos. O instinto de Lúcia era proteger o garoto, e ao mesmo tempo a realidade começava a desmoronar. Ele não é uma ferramenta. Lúcia se pôs entre eles. A defensiva transmitia segurança em seu vocabulário acelerado. Ele é uma criança. Uma criança destinada a ser mais que isso. Dr. Sá continuou. E quando você fez aquele pacto, estava garantindo não só o futuro dele, mas o seu também. Seus olhos pareciam saber mais do que estavam revelando. Não. Não! Você não sabe o que está dizendo. A voz de Eduardo tremia. Isso era um erro. Confusão e terror dançavam em seu rosto. Um erro que finalmente está sendo corrigido. Dr. Sá avançou, mas antes que pudesse continuar, Lúcia disparou em direção a Rafael, segurando suas mãos. Nós precisamos ir agora. Ele olhou para a mãe, que já estava debatendo com Eduardo. Mãe, o que está acontecendo? E a resposta dela ficou presa na garganta. Uma tensão nova tomou conta do ambiente. A verdade é tudo o que temos. Mas quando a poeira baixou totalmente e as revelações começaram a se fixar, algo inesperado aconteceu. Um disparo abafado ecoou no ar, cortando toda a confusão. A multidão silenciou. Todos voltaram os olhares para o centro. O som se repetiu e a posição de Eduardo começou a mudar. Ele estava ferido. Um golpe que cortou fundo em sua pele e em sua alma. O olhar de todos estava concentrado nele. E tudo foi embora. As sombras não estavam mais apenas ao seu redor. Elas invadiram. É tarde demais. Foi o último grito de Eduardo antes de tombar ao chão. O que estava por trás da cortina irrompeu como uma tempestade. A mãe de Rafael se atirou ao lado dele, segurando-o com força. Eduardo! Ela o balançou, implorando por vida em meio ao caos. Acorda, pelo amor de Deus! Mas os olhos de Eduardo nos dela estavam cheios de dor e desespero. E então a reviravolta veio como um relâmpago. Segurem-no! Alguém gritou, enquanto o corpo de Eduardo dava uma oscilada, e do nada, uma luz intensa começou a emanar dele. Os olhos de Lúcia se arregalaram, e um grito de horror irrompeu da multidão. É você! Rafael gritou, e sua voz soou como um eco do passado que ela não entendia. A luz se expandiu, e em questão de segundos Eduardo desapareceu. Em seu lugar, uma nuvem de fumaça brilhante pairava no ar. O pânico aumentou. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a se afastar, enquanto a luz se transformava em formas. Era como se Eduardo tivesse se desfeito em energia. Olhos arregalados, murmúrios de espanto. A cena era surreal. Ele não era humano, alguém gritou. Era uma fachada. A revelação deixou todos atordoados. Lúcia olhou desesperada para Rafael. O que aconteceu, menino? Rafael, com o rosto pálido, apenas balançou a cabeça. As sombras não eram dele. Eram nossas, o tempo todo. Eles estão vindo. E naquele instante, um profundo misto de medo e confusão se instalou no coração de Lúcia. O que isso significava? Eduardo não era quem aparentava ser? Um novo tipo de criatura? O que a verdade encerrava? E Rafael, quem ele realmente era nesse jogo todo? A multidão estava em caos, e enquanto olhavam ao redor, um novo silêncio se instalou, prenhe de questionamentos e incertezas. As sombras, no entanto, ainda pairavam sobre eles, e o futuro estava mais nebuloso do que nunca. O caos ainda reinava ao redor, mas algo mágico começou a acontecer. A luz emanada de Eduardo formava figuras etéreas no ar, tecendo cores e sensações que nenhuma palavra poderia descrever. Lúcia, com o coração acelerado, soltou a mão de Rafael. Ele estava tão absorto naquele espetáculo que o medo parecia ter ficado para trás. Olhe, ele apontou, os olhos brilhando de esperança. Eduardo, ele está se transformando. E de fato, a luz parecia ganhar vida, dançando e rodopiando, enquanto os ecos de suas sombras se esvaíam lentamente. As pessoas ao redor engoliram a respiração, absorvendo a cena fabulosa. O pânico ficou para trás,
e deu lugar a uma reverência silenciosa. A mãe de Rafael olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Agora ele entende onde pertence. Sua voz era um sussurro, como se estivesse compartilhando uma verdade inominável. À medida que a luz pulava de forma intensa, figuras familiares emergiam, cada uma representando um pedaço do que Eduardo havia perdido, do que ele havia subestimado. Estamos todos conectados, Lúcia finalmente sussurrou, começando a compreender a profundidade daquela revelação. Não era apenas sobre Eduardo ou Rafael, era sobre todos eles. E as sombras que se moviam por suas vidas e os segredos que carregavam. A verdade nos une. Mas antes que alguém pudesse responder, a luz de Eduardo se dissipou, e o que restou foi uma onda de energia vibrante que tomou conta do lugar. Um brilho suave cercou Rafael, e ele clamorou com força: "Mãe, sinto que posso fazer algo." Ele se virou para a multidão, sua voz cheia de determinação. "Vamos juntos, precisamos enfrentar as sombras. Não podemos deixar que elas voltem." Ele estendeu as mãos, e para espanto de todos, as sombras começaram a se. A luz emanada de Eduardo parecia ressurgir em seu filho. A conexão era inegável, e juntos, eles eram uma força manifesta. O murmúrio da multidão começou a se transformar em gritos de apoio. Os rostos ao redor mostravam um valor renovado. "Nós estamos com você, Rafael. Isso é apenas o começo." O espírito de luta emergia, criando um calor intenso que derretia os medos das pessoas. Os homens de uniforme, antes imponentes, agora pareciam hesitar. A energia da multidão crescia com um impulso quase palpável, e a conexão com as luzes só aumentava. E quando Rafael fechou os olhos, concentrando toda a energia em um único ponto, um brilho poderoso explodiu, fazendo tremer as paredes de medo que todos tinham. A luz invadiu os corações daqueles que estavam dispostos a lutarem. E eles eram finalmente livres. Libertação. As sombras tinham recuado, e juntos, naquela clareira de vida e compromisso, o futuro se iluminou, desvanecendo as incertezas. Mas, no canto da mente de Lúcia, uma ideia. E Eduardo, o que aconteceu com ele? E todas as verdades ocultas? O mistério permanecia, e a ponte entre sombras e luz não estava completamente construída. Seria somente uma vitória temporária? Enquanto a poeira assenta, um novo silêncio emergiu, e a certeza de que uma nova jornada estava prestes a iniciar pairava no ar. Querido leitor, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esta é a hora de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.